Tá funcionando? Boa, vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Henrique é, e, Eu sou a Júlia. e essa é a Júlia. Eu falei que o microfone podia ficar com você para você aparecer em um outro momento do vídeo. Não precisa se apresentar quando eu me apresentar, Tá. tá bom? E nem precisa ficar respondendo. Mas esse é o canal Futebol Shop e a gente vai falar hoje, fazer uma análise, é o primeiro vídeo do canal, que é um hobby, na verdade, né? Eu não tenho objetivo profissional com esse canal, que é falar do declínio da Copa Sul-Americana, da famosa Sul-Americana, ou como alguns chamam de Sula-Miranda, por aí. E aí, para a gente falar do declínio da Copa Sul-Americana, é importante a gente falar que ele é um campeonato teoricamente novo, né? E ele é um campeonato que surgiu como uma espécie de Série B da Libertadores. Tanto que um dos maiores preconceitos que as pessoas têm hoje com a Sul-Americana é justamente esse. Tratar a Sul-Americana como a Série B da Libertadores. Coisa que na Europa, se a gente for fazer um paralelo da Champions League, que é a liga principal ali do continente, e a Europa League, que seria a nossa Sul-Americana, não tem tanto esse preconceito. Os times disputam tranquilamente e times de grande escalão, inclusive, muitas vezes dão a vida para ganhar esse campeonato. Um exemplo é o Manchester United, que nessa temporada tem dado o sangue para ganhar, porque reconhece a importância do campeonato. E, ainda por cima, lá na Europa, eles ainda têm a Conference League, que é como se fosse um terceiro escalão do continente, que aí acaba ficando uma coisa ainda mais profissional. Tá? Mas não era disso que eu ia falar justamente agora. O que eu ia falar é o seguinte: eu estou sentindo que os times no Brasil eles estão cada vez mais menosprezando a Copa Sul-Americana. E eu vou pautar isso muito em cima dos resultados que eles têm apresentado esse ano. Tá? Nas últimas 3 edições da Sul-Americana, nas últimas 4 edições, na verdade, sempre teve um time brasileiro. O São Paulo foi finalista, perdeu para o Independente Del Valle. O Cruzeiro foi finalista, perdeu para o Racing. Quem mais foi finalista? Teve a final do Atlético Paranaense e do Bragantino, que o Atlético Paranaense acabou ganhando. E se eu não me engano, teve ainda uma quarta final, me escapou aqui qual foi o finalista, depois eu posso colocar aqui para vocês verem. Mesmo chegando um time brasileiro, a gente percebe uma falta de interesse nesse campeonato, tá? Que é uma falta de interesse perigosa para o planejamento do time. E eu já vou dar um exemplo, mas antes eu queria falar um pouco dessa edição, como tem sido e como ela tem sido vergonhosa para os times do Brasil, tá? A Sul-Americana hoje tem praticamente um time brasileiro em cada grupo. E aí eu vou ler aqui grupo a grupo para vocês verem como a situação está difícil. No grupo B, tem o Vitória, da Bahia, que talvez seja o único time aqui que esteja perdoado pelo desempenho. E mesmo assim não é um desempenho tão ruim, ainda tem chance de classificar o Vitória. Ele tem 3 pontos, está em terceiro num grupo onde o primeiro, a Universidade Católica, já está praticamente classificado. Tá? No grupo C, que eu considero o grupo mais difícil, é o grupo do Corinthians. O Corinthians tem 5 pontos, ou seja, só tem uma vitória em 4 jogos da Sul-Americana. Apesar do grupo dele ser um pouquinho mais forte, é um resultado vergonhoso, pífio. Em comparação, se você for considerar, inclusive, que o Corinthians estava na pré-Libertadores, caiu na pré e está desvalorizando a Sul-Americana, parece que os jogadores não estão nem aí. Um grupo onde tem o Huracan, América de Cali e o Racing do Uruguai, o Corinthians já era para estar classificado na quarta rodada sim. Tá? No grupo D, talvez um dos únicos times, junto com o Atlético Mineiro, que esteja valorizando mesmo, vem o Grêmio, mas o Grêmio também é um time que tem um desempenho muito irregular, principalmente no Campeonato Brasileiro, então não dá para confiar tanto. O grupo E talvez seja o motivo de fazer esse vídeo, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro ele foi finalista do ano passado, perdeu para o Racing por 3-1 e acabou praticamente abandonando essa edição da Sul-Americana. O Cruzeiro somou um ponto só em 4 jogos, já está desclassificado com 2 jogos de antecedência, ou seja, vai ter que jogar 2 jogos para cumprir tabela, que é muito vergonhoso, mas quando você olha para o grupo acaba sendo mais vergonhoso ainda. É um grupo que tem o Musuq Runa, que eu não conheço, Palestino, que é um pouco mais tradicional ali, mais frequente nesses jogos sul-americanos, mas também é muito ruim. E pelo elenco que o Cruzeiro montou, é um resultado muito vergonhoso. O elenco com Gabigol,
Dudu, que agora foi para o Atlético Mineiro, mas jogou alguns jogos, acaba sendo um resultado vergonhoso para um campeonato que tem a sua relevância, tá? E nas próprias redes sociais a gente acompanha às vezes os torcedores falando que não tem interesse na Sul-Americana, que é um campeonato chato de jogar, que não presta, enfim, vai entender. No grupo F você tem o Fluminense como segundo colocado, num grupo que tem o Once Caldas e o União Espanhola, talvez um resultado até ok do Fluminense, 2 vitórias e um empate, talvez seja um dos times também que está respeitando. O Vasco, uma vergonha, ontem o Vasco conseguiu perder para o Porto Cabello. Eu só conheço esse time porque o São Paulo jogou, acho que quando o Rogério Ceni era técnico, chegou a jogar na própria Sul-Americana com esse time. Mas o Vasco ontem perdeu de 4-1, assim, um resultado completamente absurdo para o time que é o Vasco. E isso acaba também distanciando os torcedores desse tipo de campeonato. Você pensa, poxa, eu vou disputar praticamente uma Série B de Libertadores e ainda vou perder para esses times, acaba sendo mais vergonhoso ainda. E mais trabalhoso para o torcedor assimilar. E o Atlético Mineiro está com 6 pontos num grupo onde ele é o primeiro com 6 pontos, ou seja, você vê o nível péssimo do grupo. Tem uma vitória, está empatando agora, inclusive, com o Desportes, acho que é o Desportes Iquique, se eu não me engano, é esse mesmo. Time horrível. 6 pontos, o Caracas está em segundo com 5 pontos, ou seja, um grupo onde falta 2 rodadas, está tudo em aberto. O último da classificação pode ser o primeiro, o Atlético pode acabar ficando de fora. Então, uma análise, se a gente fosse fazer desses times brasileiros, é uma vergonha. E por que eu considero vergonhoso? Eu vou usar o exemplo do Corinthians, tá? O Corinthians, ano passado, ele acabou sendo eliminado na semifinal da Sul-Americana, perdendo para o Racing, depois vinha a ser campeão. Perdendo para o Racing, o Corinthians acabou se classificando para pré-Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. A Sul-Americana, ela dá uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Ou seja, além de você disputar a Libertadores, que é uma premiação muito maior da Sul-Americana, que hoje está pagando em torno ali de 6 milhões de dólares, se eu não me engano, você ainda pula 4 calendários na sua agenda, no seu ano ali do futebol. O Corinthians teve que jogar a pré-Libertadores, a primeira rodada, e a pré-Libertadores, a segunda rodada, na qual ele foi ali eliminado. Ou seja, você adicionou 4 datas de jogos no seu calendário e você ainda foi obrigado a jogar a fase de grupos da Sul-Americana. Querendo ganhar ou não, você vai ter que jogar. E aí abre esse debate. O time está desvalorizando o campeonato, onde ele consegue acesso direto para a Libertadores, que é um título também importante. Eu arrisco dizer que a Sul-Americana é mais importante do que o Campeonato Paulista, se a gente for analisar, é mais importante do que o estadual. O estadual você ganha no domingo, na segunda-feira você já não está mais falando dele, e uma Sul-Americana você ganhar é importante. E acaba sendo desvalorizado e parece que os times estão comprando essa ideia. A cobrança em cima de uma Sul-Americana não é grande, quando na verdade deveria ser. A gente sabe que o nível do futebol sul-americano é muito inferior ao futebol europeu, a gente não está querendo comparar 100% ali o que são as confederações, porém é um campeonato para ser respeitado. Você fica mais leve para fazer um campeonato brasileiro mais tranquilo, ali a reta final, né? A gente sabe que os campeonatos terminam juntos ali, porém te deixa mais tranquilo. Além de outras coisas, a Sul-Americana, por exemplo, além da premiação, além da vaga direta, ela garante uma Recopa, onde você joga com o campeão da Libertadores, que também é um título que você tem que respeitar, tem o seu valor ali. E, cara, você cai num grupo bom na Libertadores, entre outros motivos. Então, acho que cabe uma reflexão para os times brasileiros, para valorizarem mais, ou até mesmo para a Conmebol olhar e falar assim, cara, realmente a gente está dando muita vaga para os times do Brasil, acho que talvez a gente tinha que enxugar um pouco mais esse campeonato, não precisar ter, sei lá, do grupo A ao grupo H, não precisa ter essa repescagem do terceiro lugar, inclusive, com o terceiro da Libertadores, fazer um campeonato mais curto, talvez só oitavas de final, e aí desenrolar disso um campeão. Porque acaba sendo muito trabalhoso ou realmente investir na imagem da Sul-Americana. Um dos últimos erros ali que eu acho que a Conmebol acabou cometendo foi tornar a final da Sul-Americana um jogo único. Tem que ser muito doente para sair do seu país, para outro país, assistir uma final da Sul-Americana
um jogo único contra um time completamente aleatório e você ali gastar muito dinheiro para um campeonato realmente que as pessoas não valorizam. Então talvez voltar à final, jogo ida e volta, talvez seja uma ótima opção aí para a Conmebol trazer um pouco mais para perto dos seus torcedores, né? O engajamento dos torcedores, o engajamento dos times também, inclusive. Tá? Não acho que é a solução dos times mandar time sub-20, acho que isso daria para fazer no estadual, inclusive. Não acho que a solução é desdenhar do campeonato, abandonar a Sul-Americana. Muito pelo contrário. Você vai ter que jogar os 6 jogos da fase de grupo, depois você vai jogar oitava de final, quarta de final e semifinal, mais 6 jogos, depois a final, o 7º jogo. Ou seja, para mim não faz sentido nenhum. Tá muito claro que as finais em jogo único com 20 mil torcedores foi um fracasso, foi uma medida fracassada assim da Conmebol que não funcionou. Mas é isso. Se você concorda, discorda, deixa aqui nos comentários. Eu queria falar desse Eu discordo. a produção discorda do que eu tô falando, mas enfim. Sabe por que eu discordo? Pode falar porque você discorda. Porque tem muito jogo já. Exato, tem muito jogo. Quem gosta de futebol realmente assiste Será, muito jogo. será que os jogadores estão gostando de jogar bola? Aí é que tá. Se até o Neymar falou Dele mesmo que eu tô pensando. que não assiste, ele tão pouco joga, né? Ele não, quase nem joga hoje em dia, mas ele falou que também não assiste. Então é que tá. Será que os jogadores não estão cansados? Será que eles não querem jogar menos? Era só que faltava, né? É o poste mijando no cachorro, né? Ou não? Sim. Então é isso, pessoal. Por hoje é só no vídeo que eu queria propor aí para vocês. E espero que vocês curtam. Eu queria pedir muito que vocês se inscrevessem no canal, porque a partir de 50 inscritos a gente consegue fazer live. Eu queria fazer live pós-jogo, comentando o jogo assim que acabar, quando Eu vou possível. criar 50 contas diferentes e me inscrever, tá? Então, tá perfeito. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo aí. Tchau.